Sócrates foi um grande pensador. Na época dele, antes de Jesus, ele trouxe à alma humana as luzes do entendimento, as luzes da imortalidade, as luzes da força do bem. Sendo perigoso aos interesses da época, ele foi colocado numa situação: ou ele negava tudo aquilo que ele viveu, ou ele tinha que aceitar a pena de morte, porque ele era um perigo para a sociedade. E de uma forma tranquila, ele toma cicuta na frente da esposa, na frente de todos aqueles que não o compreendiam. 2000 anos depois, os guardas chegam para pegar Jesus e os que estão junto com ele tentam defendê-lo na espada. E Jesus simplesmente diz, e se entregando de uma forma mansa, tranquila, que todo aquele que fere com a espada será ferido. E vai, como ficou na história, que nem um cordeiro, ao madeiro e à morte. Depois desses, tantos outros, como o próprio Pedro, como o próprio Paulo, como o próprio João, como Joana d'Arc, como grandes irmãos nossos, que de uma forma valente, certeira, enfrentavam a morte de uma forma tranquila. E a pergunta é: eles tinham certeza de quê? O que levava Sócrates a ter essa certeza? O que levava Jesus, os grandes apóstolos, ou os nossos grandes irmãos, que, como numa narrativa de Paulo, ele diz: ó morte, onde está o teu aguilhão? E a pergunta fica: eles tinham certeza, mas nós temos certeza de quê? Com tudo aquilo que acumulamos na nossa mente, no nosso coração nos dias de hoje, nós temos certeza de quê? Paramos nós um minuto para pensar nas palavras deles, desses que foram grandiosos e que todos eles deixaram um rastro de luz tão vivo que hoje são lembrados, que hoje são lidos, cujas obras continuam vivas, e que nas palavras de um deles, como é Jesus, ele falava: tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. O que nós não enxergamos? O que nós não ouvimos? De que maneira nós conduzimos a nossa vida? Se tivéssemos que acreditar em alguma coisa, se tivéssemos que depositar a nossa confiança em algo, nós depositaríamos em quê? Nós teríamos certeza de quê? Muitos dizem que temos certeza da morte, que um dia ela chega, mas e depois dela? Temos certeza de quê? Deus, nosso Pai, na sua bondade, na sua justiça, é tão interpretado, é tão julgado, é tão humanizado, que às vezes nem certeza dele nós não temos, porque achamos que é uma criação humana, e continuamos, a maioria de nós, andando em círculos, sem a coragem de enfrentarmos aquilo que a vida nos coloca como uma forma construtiva, como uma oportunidade de entendimento e de evolução. Mas nós que buscamos a verdade, nós que estamos atrás dessa certeza, haveremos de ficar com uma que é muito importante. Nós temos que ter certeza de nós mesmos. Temos que ter certeza naquilo que fizemos. Qual a nossa maior certeza? Nós, cegos, surdos,
ignorantes em relação às grandes verdades. Poderíamos dizer que a única certeza que temos somos nós mesmos. E é exatamente nisso que nós temos que acreditar. É por aí que nós temos que começar a investir em nós mesmos, através da certeza de nós, através de fazermos a coisa certa, através de nós. Porque se nós, pela nossa certeza em nós mesmos, fizermos isso, no dia de amanhã, nos dias que se seguem, nós teremos a força e a coragem de tomar as atitudes que possivelmente outros tomaram, que é enfrentar a ignorância, enfrentar o medo, enfrentar a dor, enfrentar o desconhecido, enfrentar o microscópico, enfrentar a morte. Estaremos enfrentando tudo isso porque teremos a certeza. E é exatamente fazendo a coisa certa que estaremos tranquilos, que estaremos firmes naquilo que está por vir. Que o conhecimento, que a verdade, que os exemplos que nós temos oportunidade nesta vida nos traga a maior de todas as certezas, que é nós estarmos vivos e que é nós podermos transformar aquilo que nos cerca através do nosso pensamento, da nossa boa palavra, da nossa boa atitude. Se confiarmos em nós, se acreditarmos em nós, com certeza haveremos de acreditar em coisas muito mais sutis, em coisas muito mais grandiosas, que momentaneamente ainda duvidamos. Que a luz da verdade nos traga essa certeza e que pela certeza de nós mesmos nós possamos compreender quem somos, de onde viemos, o que estamos aqui fazendo e para onde vamos.